A paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz assim, que os tímidos, ou os covardes, ou os medrosos, não entrarão no reino dos céus. Você já negou a fé, ou já falou que não era crente, por medo de que algo pudesse acontecer com você? Você tem medo de falar a verdade a respeito do que Deus diz em sua palavra acerca de algum assunto? Medroso, tímido ou covarde. Esse tipo de pessoa é que Deus não quer. Deus conta com homens e mulheres corajosos que não têm medo de falar a verdade sobre esse assunto ou sobre aquele assunto a respeito do que Deus diz em sua palavra. Então, se você já negou a sua fé, ou por medo de algum mal que pudesse vir sobre a tua vida, você não falou a verdade sobre isso ou aquilo da palavra de Deus, você peça perdão a Deus por isso. Porque não devemos perder as oportunidades ou a oportunidade quando aparece em nossas vidas para nós falarmos a verdade a respeito disso ou daquilo. Por exemplo, falar a verdade do que a Bíblia fala sobre o homossexualismo, a idolatria, sobre santos padroeiros, sobre as religiões, sobre isso e aquilo, enfim. Então, não seja covarde, não seja medroso, não tenha medo de falar o que a Bíblia fala a respeito de algum assunto. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, já tenho alguns vídeos no meu canal falando a verdade sobre principalmente o homossexualismo. E isso não é questão de ser homofóbico ou ódio, não, é de se falar a verdade. É para que as pessoas que estão nessa prática abram seus olhos e abandonem essa prática e se convertam antes que seja tarde demais. Só que a Bíblia nos dá vários tipos de pecados que está na palavra de Deus. Não é só o homossexualismo. É para os ladrões, os assassinos, os que dizem o nome de Deus em vão, os que não honram os pais, os que não perdoam, os que são infinitos, os maledizentes, as pessoas que não amam, os injustos, os ímpios, os maus, os desobedientes, os rebeldes, os feiticeiros, os cães gulosos. Então várias práticas pecaminosas que Deus condena. E que essas pessoas que estão vivendo nessa prática, assim como também o adultério, a mentira e a fornicação, se não abandonarem essas práticas e a corrupção, não entrarão no reino dos céus. Então, se me pedirem, irmão Fabiano, o que você pensa sobre isso ou aquilo? Eu digo, não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que isso é pecado e que se a pessoa não abandonar essa prática, ela não parar com isso, ela não entrará no reino dos céus. E é por isso que Jesus disse sobre mim e você, que já é um cristão assim como eu sou. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que Jesus disse para nós. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Então Jesus nos chamou, eu e você, homem ou mulher de Deus, para sermos a sua testemunha, para falarmos do que Ele disse em sua palavra, de falarmos a verdade, sem medo de perdermos o nosso emprego, sem medo de perdermos, de sermos deserdados por nossos pais, de sermos perseguidos, de sermos presos, de sermos desprezados, de sermos violentados ou até mesmo morto. Devemos encarar tudo isso. Não devemos jamais negar a verdade escrita na palavra de Deus, não importa o que venha sobre as nossas vidas. Amém? E olha, o que tem de cristão covarde e medroso, isto já é uma realidade. O que tem de cristão covarde, medroso, tímido, com vergonha ou com medo de falar que ele é um crente em Jesus, ou de falar o que a Bíblia fala a respeito desse assunto ou daquele assunto.
Infelizmente, isto é já uma realidade. Então, se você, medroso, tímido ou covarde, está com medo do homem, lembre-se, olha aqui, o que Jesus está dizendo para você e para mim. Mateus capítulo 10, versículo 28. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Esse foi o versículo 26. Agora o versículo 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então aqui Jesus está dizendo: ei você cristão, ei você cristã, não tenha medo do homem, por causa da verdade, por causa da minha verdade, por causa de mim, por causa da palavra de Deus. Não tenha medo do que o homem possa fazer para você, mas sim tenha medo de Deus, porque o homem, ele pode somente tirar a sua vida e só. O homem não tem poder sobre a tua alma, sobre o teu espírito, mas Deus sim. Deus, além de poder tirar a tua vida, ele tem poder sobre o teu espírito, e ele pode lançar o teu espírito ou a tua alma no inferno ou levar para o céu. Então é isso que Jesus está dizendo: não tenha medo do homem. Não importa o que o homem diga para você, não importa a ameaça que venha sobre a tua vida. Você vai ser preso se você não negar as tuas palavras. Então que seja preso, não tenha medo de ser preso, não tenha medo do homem. Nós vamos te matar se você não negar a palavra de Deus. Então que me matem, deixe que te matem, não tenha medo de ser morto, porque se você morrer por causa de Cristo, você vai para a glória direto, meu irmão e minha irmã. Agora, se você se negar por medo ou covardia, a negar as palavras de Deus, a negar tudo aquilo que você vem falando a respeito da palavra de Deus, a verdade, você não ganhará a salvação de Deus. É o que nos fala o versículo inicial do vídeo que eu acabei de ler, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Eu, irmão Fabiano, tenho já alguns assuntos aí no meu canal, principalmente sobre o homossexualismo. Eu não vou tirar de lá aquela verdade que está lá. E também já ouvi rumores, boato, de que amanhã ou depois, o YouTube, através do sistema maldito de homens anti-Deus, homens com espíritos de anticristo, homens que não são de Deus, estão querendo vir derrubar os canais cristãos no YouTube, por causa de algumas verdades que estão sendo ditas em alguns canais do YouTube, inclusive no meu. Se vocês querem fazer isso com o meu canal, fiquem à vontade. Querem derrubar o meu canal porque eu só falo a verdade? Fiquem-se à vontade, porque eu jamais vou negar as verdades contidas na palavra de Deus, não importa o que aconteça com a minha vida. Aleluia. Então, o que está lá no meu canal, eu não vou tirar. A verdade jamais vou negar. Não vou me deixar ser vencido pelo homem, pelos servos de Satanás, por esse sistema maldito que está sobre o nosso mundo. Você está com medo de morrer por causa da verdade? Ou você quer negar a verdade para viver? Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém. Entendeu? Essa passagem que eu li? Se não entendeu, medite nessa palavra. Amém? Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, a respeito de mim e você que já somos um cristão, um crente em Jesus Cristo. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então aqui Paulo está dizendo que eu e você devemos ser como uma carta, que ela deve ser lida e conhecida pelos homens. Não devemos viver no oculto ou no anonimato. As pessoas, os nossos vizinhos, familiares, colegas de trabalho, colegas de curso, devem saber quem somos, que nós somos um cristão. E como é que eles vão saber? Através da nossa confissão de fé, através das nossas atitudes, das nossas ações. Amém?
Então é isso o que Deus quer de nós, que devemos ser como uma carta, que deve ser lida e conhecida e entendido pelos homens. Eu tinha uma amiga minha que eu conheço ela há muito tempo, no Facebook, e uma vez eu fiz um comentário numa postagem dela, que ela postou no Facebook, e eu pedi se ela era evangélica. E ela, sabe o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi apagar o meu comentário. Aí ela foi no meu privado, lá no Messenger, e falou para mim que era evangélica sim, mas que ela não queria que isso se tornasse público, ou que algumas pessoas soubessem que ela é evangélica. E eu falei, tudo bem, fiquei na minha. Então olha só, por causa de medo ou de alguma coisa, ela evitou que as pessoas vissem que ela era evangélica, que ela era uma crente em Jesus. Então, agindo assim como ela agiu, ela desagradou a Deus. Porque quando você é uma pessoa corajosa, que você não tem medo de falar a verdade, e você procedendo assim, nem que você tenha sido preso, vá preso ou venha a ser morto, você, através dessa coragem, você encoraja outros cristãos a fazerem o mesmo. Isso vai ajudar outros cristãos a ficar mais forte ainda. Agora, se você se acovarda, você nega a fé, você nega as palavras de Deus, para você não ser preso, ou para você perder alguma regalia ou direitos, alguns cristãos podem acabar também fazendo o mesmo que você fez. Você pode acabar desencorajando outros cristãos, entende? Então isso também não vai ser nada bom para você e para esses cristãos. Então, se você dá uma de cristão corajoso, que não tem medo, você acaba encorajando outros cristãos também, assim como foi no passado e continua sendo até hoje. No passado, muitos cristãos morreram por causa da verdade. Eles preferiram perder as suas vidas a negar a verdade. Hoje, cristãos em alguns lugares do mundo estão morrendo por causa da verdade, por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus. Eles estão preferindo morrer ou perder direitos ou até ser presos, mas eles preferem não negar a palavra de Deus. Então eles preferem ser mortos, presos, perder direitos, mas não negar a palavra de Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Olha o que Jesus diz aqui para mim e para você. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então aqui Jesus foi bem claro, que se você confessar que você é um crente em Jesus, Jesus confessará no céu perante o Pai, você. Agora, se você negar Jesus Cristo vai negar você também perante o Pai. Então, não tenha medo. Mas não tenha medo, não importa o que venha sobre a tua vida, perseguição, zombaria, desprezo, prisão, morte, zombaria, enfim, adversidade, agressividade, não importa o que venha, vai perder algum direito, não importa, por causa de Jesus, por causa da verdade, não abandone jamais a verdade, não negue Jesus, não negue a verdade, não negue as palavras, não negue tudo aquilo que você já falou da palavra de Deus, porque muitas pessoas, infelizmente, pregam a palavra, falam de Jesus para lá e para cá, mas vai chegar um dia que essas pessoas vão acabar sendo provadas e elas vão serem reprovadas por Deus. Por quê? Porque elas vão se negar a confessar Jesus. Elas vão negar suas palavras. Tudo que elas vieram falando a respeito da sua fé, vão negar, infelizmente. Então hoje é uma realidade. Você pode passar a vida toda falando de Jesus, falando o que a Bíblia diz a respeito disso ou daquilo na palavra de Deus, e lá na frente você, por medo, você acaba negando todas as suas palavras. E aí foi tudo por terra, você perdeu tudo. Deus não estará contigo. E então não tenha medo. Se alguém perguntar para você, seja aonde você estiver, na escola, na rua, na tua casa, no curso, na faculdade,
no trabalho, enfim, seja onde você estiver, você que já é um crente em Jesus e conhece a Bíblia, assim como eu conheço, se alguém perguntar para você, ei fulano, ei fulana, você é cristão? Sim. Você acredita na Bíblia? Sim. O que a Bíblia diz sobre isso ou aquilo? Você tem que falar a verdade. Fale a verdade. Não fique com medo. Amém? Eu, irmão Fabiano Pedroso, para mim seria a maior honra e uma alegria enorme se eu fosse preso ou até mesmo morto pela causa de Cristo, pela causa da verdade. Eu me sentiria muito mais, isso ia ajudar muito com a minha fé e com a minha vida espiritual. Claro que ninguém deseja sofrer por causa de Cristo, passar necessidade, passar fome, perder regalias, ser preso até ser morto. Mas a vida cristã é isso. A perseguição faz parte da vida cristã e ela já vem agindo forte no nosso mundo, através do governo, das pessoas investidas de autoridade, pessoas anti-Deus, com espíritos de anticristo, estão querendo vir calar a boca dos crentes. Mas Jesus disse que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Aleluia! Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, não importa, o diabo, através dos seus servos, dos seus agentes que atuam nessa terra, pode até tentar nos calar, nos matar, pode tirar nossas vidas, mas a verdade é que a palavra de Deus permanece para sempre e que eles jamais vão acabar com todos os cristãos que existem nessa terra. Jamais. Satanás não vai conseguir. Ele pode conseguir matar muitos cristãos, sim, como ele já fez no passado e vem fazendo, e ainda vai fazer no futuro. Mas acabar com todos os cristãos e o povo de Israel, os judeus, isso jamais ele vai conseguir. Aleluia! Porque Deus está no controle de tudo e isto a Bíblia nos comprova. Então, lembre-se, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados numa fornalha acesa por quê? Daniel foi jogado aos leões por quê? Jeremias foi lançado num poço por quê? Amã tramou contra o povo de Deus por quê? Elias era perseguido por Jezabel por quê? João Batista foi decapitado por quê? Jesus Cristo foi crucificado por quê? Pedro foi preso por quê? Paulo e Silas foram presos por quê? Estevão foi morto por quê? Tiago foi morto por quê? João foi mandado para a ilha de Pátimos como prisioneiro por quê? Então olha só, esses personagens que eu citei, que são bíblicos, olha as adversidades que vieram sobre a vida deles. Adversidades e essas que vieram por quê? Por causa da verdade, por causa da palavra de Deus. E que eu e você sejamos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, como Daniel, como Elias, como João Batista, como Pedro, como Tiago, como Paulo, como Estevão. Amém? É pessoas assim que Deus quer, homens corajosos. Então, ser um cristão corajoso, que não tem medo de falar a verdade, não importa para quem for, não importa onde for, e não importa o que seja, este é o segredo do sucesso.